Então, gente, vocês provavelmente vão concordar comigo que toda e qualquer pessoa na sua vida passa por diferentes níveis de desconforto, certo? E cada pessoa, independente se é neurotípica ou neurotípica, vai ter as suas formas particulares de lidar com desconfortos diferentes, tá? Por exemplo, se a gente está num local que está muito barulhento, esse barulho começa a incomodar a gente vai tentar o máximo de estratégias possíveis ao nosso alcance para remover aquele barulho, né? Seja sair daquele lugar, seja pedir alguém para baixar o volume do som, qualquer estratégia que estiver ao nosso alcance. O que acontece é que, para algumas pessoas, e aqui a gente está falando de pessoas autistas, algumas dessas estratégias de remoção desses confortos, elas acabam por reduzir um pouco a chance de desenvolvimento daquele indivíduo. E daí o que acontece, gente, quando a gente está falando de pessoas autistas, algumas dessas estratégias de remoção desses desconfortos, elas acabam é, dificultando um pouco o seu pleno desenvolvimento. E aí é quando a gente começa a observar a ocorrência do que a gente chama de crises comportamentais. E esse processo é muito importante que a gente entenda para que a gente possa fornecer o suporte mais adequado possível para as pessoas que a gente está atendendo. Uma das formas muito conhecidas na literatura que a gente tem para identificar esse processo é o que a gente chama de 7 estágios de aceleração comportamental. Esses estágios são trazidos pelos autores Colvin e Sugai. Tá? É uma forma de a gente entender os diversos estágios nos quais esse processo de ansiedade, esse processo de aceleração acontece, para que a gente possa identificar o que a gente chama de precursores para um comportamento desafiador e a gente possa quebrar esse ciclo, assim prevenindo episódios onde exista um risco maior à integridade física daquele sujeito. Tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funcionam esses estágios de aceleração comportamental. Inicialmente, a gente tem um estágio que a gente chama de estágio de calma, ou seja, um indivíduo está no seu estágio de linha de base, né? Estágio de calma e regulação. Alguns estímulos do ambiente, alguns eventos do ambiente, eles acabam sendo gatilhos para o início desse segundo estágio que a gente chama de gatilho. Dentro desse estágio, o indivíduo acaba tendo um aumento do seu nível de estresse ou ansiedade. Tá? Em seguida, a gente tem um terceiro estágio chamado estágio de agitação. Nesse estágio, o indivíduo ele começa a mostrar alguns sinais maiores de desconforto ou de agitação. E aí, seguindo, né, esse ciclo, a gente tem um quarto estágio chamado de aceleração, e nesse estágio o comportamento desafiador ele acaba se intensificando mais um pouco, e daí acaba sendo um pouco mais difícil para um indivíduo de controlar. Muitas vezes a gente vê em alguns materiais na literatura que trazem para a gente que nesse estágio ocorre também um início de um processo de rebaixamento cognitivo, ou seja, algumas instruções elas passam a ser menos efetivas, algumas formas de comunicação elas passam a ser mais efetivas e a gente, enquanto provedor de suporte para esses indivíduos, a gente precisa começar a entender para que a gente possa garantir a segurança do indivíduo nesse processo. Em seguida, o próximo estágio é chamado estágio de pico, que é o ponto máximo de ansiedade, de aceleração, né? O que a gente chamaria de estágio de crise também. Tá? Nesse sentido, é quando normalmente são implementados protocolos de segurança, mas isso aí é um assunto para um outro material. E daí, caso nesse estágio uma intervenção seja feita de forma adequada, o indivíduo receba o suporte adequado para que essa ansiedade seja reduzida, daí a gente começa a voltar um pouco para os outros estágios, nesse caso indo para um outro estágio chamado estágio de desaceleração. Nesse estágio, o comportamento ele reduz de intensidade e a ansiedade do indivíduo dá uma baixada. Tá? O próximo estágio, que seria o último estágio nesse ciclo, né, de estágios de aceleração, ele é chamado estágio de recuperação. Nesse estágio, o indivíduo ele retorna ao seu nível de linha de base, daí ele está mais calmo e nesse ponto a gente consegue retornar às nossas atividades normais. É muito importante, gente, que a gente entenda todo esse ciclo de crise, que algumas pessoas chamam dessa maneira, todo esse ciclo de estágios de aceleração, para que a gente possa, a depender do estágio em que o indivíduo se encontra, a gente fornecer a intervenção mais adequada,
fornecer o cuidado necessário para que a gente possa ter uma intervenção realmente compassiva. E daí, gente, a gente pode até se perguntar, ok, Adriano, mas como é que a gente pode fazer para fornecer uma intervenção adequada, para saber quais que são os estágios de aceleração do meu cliente, do meu filho, como que eu faço esse processo? E daí, gente, uma pessoa que esteja capacitada na área vai poder fazer um plano adequado de intervenção, vai poder identificar cada um desses estágios de aceleração através de um processo minucioso de avaliação comportamental. E nesse caso, gente, eu sempre recomendo que a prevenção é a primeira iniciativa que a gente precisa tomar, tá? E daí, gente, nesse ponto a gente pode se perguntar, Adriano, como que eu faço para entender os estágios de aceleração comportamental do meu cliente, do meu filho? Que tipo de plano de intervenção é mais adequado? Se eu preciso trabalhar com gestão de comportamentos desafiadores, se eu preciso trabalhar com prevenção. E nesse caso, gente, um profissional treinado, qualificado, analista do comportamento, vai ser o profissional mais adequado para lidar com essas demandas, para fazer uma avaliação comportamental adequada e daí entender todo esse processo de aceleração em cada um dos comportamentos desafiadores, para que ele possa traçar um plano de intervenção que seja adequado às demandas daquele cliente e que seja feito implementado de forma compassiva a considerar as necessidades daquele cliente. Prevenção sempre deve ser a primeira escolha. Depois de a gente traçar todos os planos de prevenção, daí a gente pode pensar talvez num plano de gestão comportamental. Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para comentar aqui no vídeo e a gente continua a nossa conversa ou eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!